Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Botafogo. Como vocês estão, gente? Tudo bem? Espero que sim. Vamos falar sobre o Iker Muniain, que pode pintar no Botafogo, né? Por certo que pode. Tava conversando com um amigo, inclusive outro dia, né? Lá do grupo do canal José Novaes no WhatsApp, né? Você pode participar sendo membro do canal. Precisamos de torcedores do Botafogo como membros do canal, né, para trazer, né, o Botafogo lá para o debate, né, com mais frequência, né. Temos torcedores de várias equipes, mas tínhamos torcedores do Botafogo, não temos no momento. Então, se você quiser ser membro, seria bem legal aí também por causa disso, né. Eu estava comentando sobre essa questão aí do Botafogo perder jogadores, né. E eu falava, olha, acho que o torcedor do Botafogo não está tão preocupado com isso, embora a gente está vendo que tem muita gente saindo neste momento, muito mais do que as pessoas presumiam, porque sabem, né, que reforços chegarão, né? Ao final da temporada retrasada, foi o mesmo debate e, no fim das contas, o Textor reforçou a equipe até com muito mais qualidade, gerando uma equipe mais qualificada do que fora a equipe de 2023, né? Então, mesmo com muitos jogadores saindo, eu tenho certeza que jogadores chegarão. E o nome de Iker Muniain é o nome que está na carpeta dos dirigentes agora, e eu acho que se trata de um jogador interessantíssimo, pode ser um grande reforço, né? E eu quero ter seu comentário sobre ele aqui, né? Acho que esse setor do meio de campo é um setor para o qual não se acha jogador todo dia, e também é um setor de difícil adaptação, tá? Então não é qualquer um que chega que pode realmente tomar conta aí do pedaço, né? Lembrem, vocês torcedores do Botafogo e torcedoras do Botafogo, que quando o clube foi atrás do Oscar Romero, eu falei que, olha, esse jogador talvez não seja tão interessante assim, talvez ele não renda, né, no Botafogo, como as pessoas estão esperando. Então, qual é o meu palpite em relação ao Muniain, né? É o mesmo palpite? Olha, gente, vamos lá. Talvez vocês se surpreendam com o que eu vou falar aqui do Muniain, né? Acho que muitos podem gostar muito desse vídeo, talvez outros não, mas eu quero que vocês fiquem comigo aqui para entender os argumentos, tá? Só abrir o parênteses rapidamente, né? Chama atenção para o patrocinador aqui do canal, a 1xBet. Para você que é maior de idade, tem mais de 18 anos, curte fazer uma aposta esportiva, sabe que apostar envolve risco de ganho e de perda, sabe que apostar envolve também o risco de se divertir, né? Mas tudo tem que ser feito com cautela. Dentro dessas condições, né? Você precisa entender o seguinte, quer apostar, tem que apostar pela 1xBet. A casa de aposta importantíssima, lá na Europa, tida como a mais confiável, né? Tradicionalíssima, e quebra aí um paradoxo bem interessante aí, quando a gente pensa, por exemplo, que tem o gigante no mundo do comércio, do varejo e tal, enfim, das apostas. Como é muito gigante, total indiferença com o consumidor, né? Não é o que acontece com a XBET. Ela quebra esse paradoxo, né? É uma gigante no mundo das apostas, mas trata você como consumidor, te respeita. Prova disso é que quando você ganha uma boa bolada, um dinheirão aí, você pede o saque e cai imediatamente na sua conta, sem nenhuma burocracia. Ao contrário de muitos por aí, né? Inclusive alguns que estão fora da lei. Pois é, o XBET 100% garantida pelo governo brasileiro. Não conhece ou conhece, já ouviu falar, mas não está cadastrado? Usa o link que está no comentário fixado deste vídeo. Cadastre-se lá no XBET. Quando estiver se cadastrando, vão falar, você tem um código? Você coloca lá, OneXJosa, que eles vão ficar sabendo por que você chegou lá e vão continuar a patrocinar este trabalho que está precisando muito do patrocinador, que aliás sempre esteve dando força aqui nos momentos difíceis, né? Tá bom, gente? Dá uma dica de jogo aí. Para hoje, eu acho que tem um jogo interessante na França, que é o Monaco contra a equipe do PSG. Eu acho que é um jogo típico para as duas equipes marcarem. Neste caso, acho importante você colocar, para ser mais segura a sua aposta, no mínimo 2 gols na partida. Beleza, gente? Acho que é por aí. Falemos então sobre o Iker Muniain, né, que é um jogador interessantíssimo, jogador que nasceu na canteira do Bilbao, né? Serviu a todas as categorias de base da seleção espanhola, né? Um jogador que tem 31 anos de idade, apenas 31 anos de idade, né? Tinha o sonho de jogar na Argentina e para ele esse sonho já está plenamente realizado, o que significa que ele pode continuar lá, o que significa que ele pode perfeitamente sair de lá, porque qual o problema dele ir para um outro mercado sul-americano, sobretudo um mercado tão gigantesco como o brasileiro, né? Deixando claro, o Muniain é querido, muito querido, né? Lá no São Lourenço, né? E acho que isso também sinaliza o quanto ele pode ser querido no Botafogo, né? Não é como o caso do Romero, que era um jogador importante, mas era mais um lá, né? O Muniain não, virou um ídolo rapidamente ali do São Lourenço, sobretudo pelo carinho que ele tem pelos torcedores, gente. É impressionante
o carinho que ele tem por todo, pede horas e horas dando autógrafo, negócio impressionante, incrível, e acho que esse jogador no Botafogo ia gerar, assim, uma idolatria muito grande, né, porque ele é muito simpático, muito gentil, também muito generoso, né, essa é a palavra, ele é generoso, né. Então, acho que o Munhaim também se insere dentro de um tipo de jogador que o Botafogo contrataria para tomar conta daquele meio de campo e ficar ali um bom tempo, né? Por quê? Porque pela idade dele, ele já não vai ter mais retorno para a Europa, não pretende, ele quer realmente jogar em outros locais, né? E também não teria mercado nos grandes clubes europeus em virtude da idade que ele já possui, né? Poderia jogar em outros mercados, por certo, mas está muito feliz aqui na América do Sul. Acho que da Argentina para o Brasil está tudo muito bem. Do Brasil para outros locais, sobretudo a Europa, acho que não. Acho que ele valorizaria a permanência aqui no Brasil. No Botafogo, poderia cair com uma luva? Olha, gente, caso se adapte ao Botafogo, né, se for de fato contratado, vai cair com uma luva sim e pode se tornar um dos grandes jogadores atuando no meio de campo para uma equipe brasileira. Mas é para tudo isso mesmo. Vamos falar então sobre as suas características e depois eu vou dar a minha opinião, porque tem uma coisa que é a característica, outra coisa é a execução da característica, né? Fica aí. Como eu disse, você vai se surpreender provavelmente aí com o que eu vou falar aqui neste vídeo. Munhaim, né? De novo, o Botafogo ainda atrás de um jogador aí com idade e tal, e um jogador que talvez, né, possa, enfim, possa se tornar um grande reforço, né? Ou não. Vamos lá, ó. Falando em característica, vamos lá. Bem diferentemente de como jogava no Atlético, né? O Munhaim não vem jogando pelo lado do campo, né? Sobretudo pelo setor esquerdo, né? Já que de vez em quando, raramente, mas de vez em quando, ele aparecia também pelo setor direito lá no Atlético, né? Sobretudo pelo esquerdo, mas de quando em quando aparecia também pelo lado direito e até mesmo pelo setor de meio de campo, né? Pelo corredor central. Ele é destro, né? E claramente que se dava muito melhor pelo setor esquerdo, tá? Bom, isso ocorre, né, gente, dentre outras coisas, né? Não, o fato dele não estar jogando pelo lado do campo, né? Pelo fato de que o Munhaim não é propriamente um velocista, né, de lado, né, de corredor lateral, né? Aliás, mesmo nos seus melhores momentos, né, nem sempre teve toda essa velocidade que as pessoas pensam, né? A questão, na verdade, era outra, né? Que fazia com que as pessoas supunham, né, que o Munhaim fosse muito veloz. Era a qualidade, né, do jogo dele pelo setor esquerdo, né? Acho que ele tinha um ponto interessante. Uma grande velocidade, uma grande característica, na verdade, uma grande vantagem do Munhaim, no caso, estava justamente no fato de que, embora não fosse veloz, né, não tivesse toda essa velocidade, ele conseguia driblar em velocidade, tá? E tocava o terror, né? Tocava o terror aí na defesa adversária pelo seu caráter de ser um jogador imprevisível, pela sua imprevisibilidade. Tocava o terror, né? Quando ele caminhava com essa bola, chegava perto ali passava do meio de campo, chegava no campo de defesa do adversário, tocava o terror, um pânico total na mentalidade dos zagueiros, porque esse cara vai fazer o que agora? Este traço do Munhaim é uma de suas grandes características, né? Então ele tocava o terror por essa questão da imprevisibilidade, né? E também pela sua capacidade, né, de quebrar linhas de marcação, sobretudo quando ele se aproximava da área, gente. Este era um ponto também bem interessante dele lá no Atlético, tá? Ele gosta de se colocar muito no entrelinhas, tá? Onde se sente bastante confortável, muito confortável mesmo, tá? Assim, o que sugere também, né, o seu caráter de jogador bem protagonista, tá? Por quê? Porque o entrelinhas, meus amigos, minhas amigas, não é propriamente um espaço, né, para qualquer jogador, né? É um espaço para jogador que tem personalidade, para jogador que quer decidir jogo, para jogador que tem habilidade, para jogador que sabe perfeitamente que vai vencer duelos com os marcadores quando receber naquele setor, né? O entrelinhas não é espaço para um jogador qualquer, não é espaço para bagre, né? É o espaço para jogador que são craques, né? Para jogador que é craque ou que está muito perto de ser, né? É isso. E, sobretudo, jogador que tem um mental forte, jogador que tem esse caráter, esse perfil de ser bastante protagonista, tá? Então, assim, o jogador também, o Munhaim também, né, gente, ataca muito ali os espaços, né, com muita inteligência, tá? Esse é um outro ponto bem interessante dele. Ou então ele permite com que os jogadores da sua equipe também o façam, gerando condição para isso, né? No Atlético, algumas vezes, o Munhaim ia parar no corredor central, tá? Já no São Lourenço, o corredor central passou a ser o seu local quase que específico para o seu jogo, né? Quase que específico, tá? É o corredor central propriamente o local onde joga o Munhaim no São Lourenço, e ele seria contratado pelo Botafogo para jogar nesse setor, né? Falam que
Na verdade, o Munhaim poderia ser contratado até porque o Carlos Eduardo pode deixar o clube, né? Mas eu diria até mesmo que o Munhaim tem muito mais a ver com o Almada do que com o Carlos Eduardo, tá? É... Enfim, trata-se de um armador, né? Armador por excelência, que gosta de tomar decisões, tem uma qualidade de passe que beira a excelência, tá? Principalmente em virtude de sua visão de jogo, que é, né, bastante interessante, né? Muito ampla, né? E também a sua leitura de jogo que ele está processando desde o começo da partida até o final, tá? Enquanto estiver em campo, ele está sempre processando o que pode acontecer no jogo, não somente no setor onde ele está, mas desde o começo da jogada lá no campo de defesa, tá? Ele, quando se aproxima da área, né? Em geral, a gente percebe que o Munhaim prefere muito mais o passe, né? Em função desse seu caráter de armador, mas se ele é um jogador com caráter de protagonista, ele não poderia também tentar finalizar a jogada? Às vezes ele tenta finalizar a jogada, mas quando a situação é muito propícia. Quando não é tão propícia assim, ele prefere fazer o passe. Por quê? Porque o Munhaim tem uma qualidade no passe que tá acima, a meu ver, da sua qualidade de finalização, inclusive. Não é ruim, mas não tem o mesmo nível, por exemplo, dos seus passes em profundidade, do seu passe entre linha, do seu passe curto, enfim, e de outras grandes características que ele possui, como o ataque ao costado da zaga das equipes adversárias. Outro ponto interessante do Munhaim é que com 31 anos de idade, né, essa idade para ele, né, tá de boa, viu, gente? Tá tudo tranquilo, tá? Pois ele não teve muitas lesões graves na carreira, tá? Além disso, ele apresenta uma recuperação, um poder, uma capacidade de recuperação física pós-lesão, né? Bastante curiosa, bastante interessante, até mesmo se nós pensarmos o Munhaim no contexto de um futebol ultra competitivo como era o futebol europeu, tá? Então é um jogador que tem uma recuperação rápida também, é um jogador que se cuida, é muito profissional, é muito sério, muito dedicado, não é aquele europeu que vai chegar no Botafogo para ficar fazendo onda, para jogar com o nome, não, ele vai deixar em campo tudo que ele puder, como ele tem feito no São Lourenço. No Ciclone, ele chega numa equipe que estava em uma crise futebolística enorme, fruto também de um clube que está numa crise institucional profunda, e o Munhaim consegue, gente, ser ali, sabe, uma luz no fim do túnel, tá? Muitos torcedores do Ciclone, que são fanáticos, né, diga-se, passaram aí pro estádio também para ver o Munhaim. Alguns até presumiam que a equipe não vai vencer esse jogo, a equipe vai ter dificuldade nessa partida e tal, mas eu vou para a partida, eu vou para campo para ver o Munhaim jogar. Então eu diria para você que este aí é um ponto muito interessante que a gente precisa considerar, tá? Bom, precisamos também pontuar que o Munhaim é um excelente jogador na bola parada, mas excelente, gente, é muito bom mesmo, tá? É muito bom mesmo. E acho que essa questão aí também precisa ser levada em consideração. Quanto a um ponto negativo do Munhaim, né, é a questão do comprometimento dele com a recomposição. E acho que ele pode melhorar nesse sentido. E aí, eu sinceramente, acho que falta um pouquinho aí, notadamente, eu vi isso no São Lourenço, né? Uma questão de orientação. Porque o cara não precisa... se ele não precisa recompor, não pode recompor, ou não gosta de recompor, ele pode praticar muito mais ações defensivas do setor onde ele está. Acho que faltou isso daí para que a gente não visse, né, tanto problema quando ele não recompõe, tá? Até porque o jogador como o Munhaim precisa mesmo receber bola muito mais e criar jogo do que propriamente se comprometer com marcação, a meu ver, tá? A qualidade da criação de jogo dele, né, permite com que outros se comprometam muito mais na marcação do que ele, Munhaim, tá? Mas eu acho assim, acho que isso não é um grande problema não, tá? E acho que esse jogador, se chegasse ao Botafogo, como é que ele seria? Vamos lá, minha opinião sobre essa contratação. Em teoria, né? Porque tem adaptação, tem um monte de coisa, babá, tá? Em teoria, pra mim, grande reforço. Pra mim, tem que buscar pra ontem. Pra mim, pode virar no Botafogo, né? Talvez o melhor meia. O melhor, gente, é difícil, né? Perdão, sendo muito sincero com vocês, um dos melhores, né? E eu não tô falando de Arrascaeta não, que pra mim vive uma fase aí que não tá boa já há uns 2 anos pelo menos, já não é mais o Arrascaeta do passado no Flamengo. Eu tô falando do Rodrigo Garro, né? Que hoje é um jogador espetacular, terminou, na minha opinião, o campeonato até mesmo acima do Almada, se vocês me permitem, tá? Eu acho que o Almada poderia perfeitamente virar o grande 10 do futebol brasileiro se continuasse aqui, mas o Almada, ele tem tantas boas características no jogo dele, né, que eu acredito que apenas algumas delas, né, que foram entregues para o Botafogo, porque a quantidade de boas características do jogo do Almada faz com que ele demore um pouquinho para se adaptar
totalmente a equipe e passar a ser o mestre que ele é, tá? Então, em virtude desse traço do Almada e da capacidade do Garro de entregar muito rapidamente as suas boas características, inclusive nos momentos de crise, ele para mim terminou o campeonato melhor do que o Almada, tá? Pode discordar, não tem problema nenhum, pode criticar aqui também nos comentários. Então, na minha opinião, o Botafogo sim, gente, pode e deve buscar a contratação de um jogador como o Munhaim, tá? Que tem uma tendência a virar ídolo dos torcedores e torcedoras do Glorioso, gente. Para mim, em teoria, grande reforço, excelente contratação e tem que procurar o Botafogo fazer essa contratação sim. Para mim, tem tudo para dar certo, amigos e amigas. Essa é a análise. Se você curtiu, achou que eu mereço e tem condição para isso, deixa um pix para dar uma força aqui para o meu trabalho, tá bom? Muito obrigado, de qualquer valor, tá? Muito obrigado pela generosidade de sempre. Amigos e amigas, torcedores e torcedoras do Botafogo. É isso.